Reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. Tendo visto alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, e quando vêm da praça pública, não comem sem se purificar. E praticam muitas outras observâncias tradicionais, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e os leitos. Os fariseus e os escribas interrogaram-no: Por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ele respondeu-lhes: Com razão Isaías profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Pondo de lado o mandamento de Deus, observais cuidadosamente a tradição dos homens. Disse-lhes mais: Vós bem fazeis por destruir o mandamento de Deus para manter a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe. E todo o que amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Porém vós dizeis: Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: É oferta a Deus qualquer coisa minha que te possa ser útil, e não lhe deixais fazer nada em favor de seu pai ou de sua mãe, anulando assim a palavra de Deus por uma tradição que tendes transmitido de uns aos outros, e fazeis muitas coisas semelhantes a esta. Convocando novamente o povo, dizia-lhe: Ouvi-me todos, e entendei. Não há coisa fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Mas as que saem do homem, essas são as que tornam o homem impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tendo entrado em casa, deixada a multidão, os seus discípulos interrogaram-no sobre esta parábola. Ele respondeu-lhes: Também vós sois ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas vai ter ao ventre e lança-se num lugar escuso? Com isto declarava puros todos os alimentos. E acrescentava: O que sai do homem é que contamina o homem. Porque do interior, do coração do homem, é que procedem os maus pensamentos, os furtos, as fornicações, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as perversidades, as fraudes, as libertinagens, a inveja, a maledicência, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Partindo dali, foi Jesus para o território de Tiro e de Sidônia. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filha estava possessa do espírito imundo, logo que ouviu falar dele, foi lançar-se a seus pés. Era uma mulher gentia, Ciro-fenícia de nação. Suplicava-lhe que expelisse o demônio de sua filha. Jesus disse-lhe: Deixa que primeiro sejam fartos os filhos, porque não é bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu-lhe: Assim é, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, das migalhas que caem dos meninos. Ele disse-lhe: Por esta palavra que disseste, vai, o demônio saiu de tua filha. Tendo voltado para sua casa, encontrou a menina deitada sobre o leito, tendo o demônio saído dela. Jesus, deixando o território de Tiro, foi novamente por Sidônia ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo-mudo e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Então Jesus, tomando-o à parte dentre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e tocou com saliva a sua língua. Depois, levantando os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos, se lhe soltou a prisão da língua e falava claramente. Ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Porém, quanto mais lhe o proibia, mais o publicavam. E admiravam-se sobremaneira, dizendo: Tudo tem feito bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos.